Com a notícia da descoberta do ouro aqui na região de Minas Gerais, muitos foram os aventureiros que vieram para a região, dando início aos primeiros aldeamentos de mineradores. Só que quando esses aventureiros chegavam aqui, eles se deparavam com condições de vida muito precárias e com uma alimentação muito pobre e cara. Conforme registros, no período da mineração, o povo nas Minas Gerais nunca conheceu a fartura de alimentação. Muitos, inclusive, morreram de fome, com as mãos cheias de ouro. Há quem diga que a abundante cozinha mineira surgiu da fome. Tamanha era a falta de produtos de primeira necessidade. Com o tempo totalmente dedicado à atividade mineradora e sem terras adequadas ao plantio, plantava-se e criava-se muito pouco, e os produtos destinados à alimentação eram escassos e muito caros. Sal, farinha, feijão, açúcar, galinha, milho e aguardente eram caríssimos, assim como fumo, as drogas medicinais, armas, ferramentas, tecidos e calçados. O alimento básico da maioria da população achava-se no milho e na mandioca. Agora, se para pessoas que tinham condições melhores de sobrevivência já era tão difícil a alimentação, imagina para os escravos. Eles viviam em condições infra-humanas e eram os que mais sofriam com a pobreza da alimentação e da fome. Essa dificuldade de acesso aos alimentos se deve pelo fato de, durante séculos, a colônia brasileira se manter fechada a estrangeiros. A região das Minas era submetida a um rigoroso controle, o que encarecia muito a chegada de mercadorias aqui na região. Também a falta de alimentos se deve à precariedade das estradas e do meios de transporte e a falta de moedas, o que dificultava as trocas comerciais e as pesadas taxas de tributos que incidiam sobre as mercadorias importadas. Tal era a carência de mantimentos que o mineiro foi aos poucos aprendendo a superar os limites na alimentação. Criava-se pratos com o que tinha, aproveitava-se de tudo, inclusive das sobras, gerando composições saborosíssimas. As farofas e as sopas aproveitavam as sobras de carnes, legumes, feijões e verduras. O mexido era uma mistura de tudo que sobrou e comia-se na primeira refeição da manhã, antes de sair para a lida ou no jantar. O lombo, a leitoa e a galinha assados eram pratos de festa, de domingo, de visitas. Agora, na intimidade do dia a dia, predominavam os cozidos, o feijão, o angu, as verduras e legumes. Nas crises de fome, comiam-se larvas brancas que cresciam nas taquaras, assim como as içás, que eram formigas. Também eram aproveitados grelos de abóbora, de bananeira e samambaia. Assim, a fome ou a comida insossa dos primeiros tempos foi a responsável pela deliciosa cozinha mineira de hoje, com tamanha diversidade de pratos, fruto da criatividade e habilidade que recebeu influências que vão dos indígenas aos africanos, passando obviamente pelos colonizadores europeus. Na alimentação, as contribuições dos índios que viviam aqui foram das suas habilidades na caça e na coleta, no cultivo da mandioca, do milho, da abóbora e amendoim. Da mandioca faziam a farinha, o beiju e as bebidas alcoólicas. Os negros, por sua vez, adeptos da caça, incorporaram à sua dieta os animais a que tinham acesso, como tatus, lagartos e capivaras. A cozinha africana privilegia os assados em detrimento das frituras. Assim, o caldo é um item importante, já que provém do alimento assado ou simplesmente preparado com água. Com os negros vieram também a banana, o café, a pimenta malagueta e o inhame. De suas colônias africanas e asiáticas, o colonizador português trouxe frutas e legumes,
a exemplo da manga, que veio da Índia, o quiabo, que veio da África, e a couve de Portugal. Eles trouxeram também galinhas, gansos, patos, gado, arroz, cana-de-açúcar, trigo, cebolinha, alho e laranja. No tempero, então, eles dão a sua principal contribuição. Além de impor o gosto pelo sal e ensinar a salgar a carne para conservá-la, trouxeram consigo o cravo, a erva doce, a canela e o alecrim. Assim, os temperos e alimentos foram incorporados às cozinhas e habilidosamente o povo enriquecia a culinária da região, passando as receitas de pais para filhos. Apesar de hoje o mineiro comer muito mais arroz do que feijão, este e o angu foram durante muitos anos os alimentos básicos da população de Minas. Com o declínio das minas de ouro, iniciou-se um período de ruralização em Minas Gerais, que foi o momento de concentração da vida econômica e social nas fazendas. Nesse período, houve grande fartura e uma maior disponibilidade de gêneros alimentícios, ampliando-se assim uma maior variedade na culinária mineira. Com a maior disponibilidade do arroz ali cultivado, ampliou-se as opções de pratos, tendo-o como componente básico. O arroz com galinha já era muito consumido pela população naquela época, mas passou-se então a consumir o arroz com o feijão, além do arroz com açafrão e queijo, feito na panela de pedra. A goiaba, a manga e a jabuticaba cresciam ao lado das especiarias importadas, como o manjericão, o cravo da Índia, a canela e a pimenta. A abundância de leite, de queijos e de ovos também possibilitou a ampliação das quitandas e doces, que é uma forte herança da tradição portuguesa. A canjica com leite era a sobremesa constante nas fazendas e em algumas casas era a ceia mais apreciada antes de se deitar. Com o acréscimo do amendoim, fez-se a nossa canjicada. A carne de vaca se tornou mais presente na mesa mineira, mas demorou um século para substituir o costume de consumir preferencialmente carne de frango e de porco, que ainda hoje predominam nos pratos típicos. A presença do café também se tornou definitiva. O bule no fogão de lenha é um forte elemento do cenário da cozinha mineira, onde o café, sempre quentinho, é servido acompanhando as quitandas no encerramento das refeições ou na primeira refeição do dia. Formada por diversos ingredientes típicos aqui da região mineira e com sabor e aroma intenso, são muitas as delícias da culinária mineira. Muito além do tradicional e reconhecido pão de queijo, algumas receitas como o frango com quiabo, o tutu à mineira, o feijão tropeiro, o leitão à pururuca, a vaca atolada, a rabada e o angu são algumas receitas típicas que mostram por que Minas é tão reconhecido internacionalmente pela sua gastronomia. Também vale lembrar que metade dos queijos consumidos no Brasil vem de Minas Gerais. Com sabores e texturas particulares de suas regiões, os queijos mineiros não são igualmente reproduzidos em outros locais. Isso porque o resultado final do produto depende do solo, do clima e da temperatura da região, assim como dos gados e do que eles se alimentam. Outro famoso queijo de Minas Gerais é proveniente da Serra da Canastra, produzido há mais de 200 anos. Ele é primo distante do queijo da Serra da Estrela, de Portugal, trazido pelos imigrantes da época do ciclo de ouro. Ainda hoje, essas receitas são passadas dentro das famílias por gerações, formada por receitas fáceis, com ingredientes simples, de preferência preparados no fogão a lenha. A gastronomia mineira foi difundida por todo o Brasil e é apreciada por estrangeiros de diversas regiões do mundo. Seus pratos, feitos sem requinte, mas muito saborosos, carregam muito de sua história
E é por isso que temos em Minas inúmeros roteiros gastronômicos que se dedicam a preservar e a celebrar os tesouros que chegam à nossa mesa. Falar de gastronomia mineira é falar de amor, de paixão, de origem. É impossível não se emocionar com os relatos de nossos avós ou pessoas mais antigas que contam um pouco de nossa história. Nossa gastronomia é um convite aos sentidos e sentimentos. Viva a gastronomia mineira!